Nós estamos numa série de mensagens chamado Inabalável. Inabalável. Eu quero compartilhar com vocês, algumas semanas nós estamos trabalhando no livro de Daniel. Na primeira semana dessa série nós falamos sobre ser inabalável no tempo de espera. Quando a resposta já foi enviada, mas ela foi impedida de chegar por conta do ambiente espiritual, da atmosfera pesada, e o próprio Deus precisou intervir enviando seus anjos para liberar essa resposta. O tempo de espera trabalha em nós para sermos inabaláveis. Semana passada nós pregamos em ser inabalável no fogo. O quanto Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. E o quanto nós precisamos estar então com o coração pronto para a nossa fé ser testada. A fé que nós temos ser testada no fogo. E hoje eu quero compartilhar com vocês, também no livro de Daniel, quando você precisa ser inabalável, quando você está sob ataque do inimigo. O quanto você precisa ser inabalável, quando você está sob ataque do inimigo. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa hoje, porque eu preciso que você esteja dentro desse texto bíblico. Eu preciso que você pegue no seu espírito. Eu creio que essa palavra para essa noite é mais do que você rever uma história que você já conhece. É você ter em Deus uma revelação um pouquinho mais profunda desse texto. Por isso eu quero que você vá comigo para Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas, para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que ele não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se assinado, não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava. Repete comigo: costumava. Mais uma vez. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Rei, tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu:
o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua roubando? Não. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol ele fez o que era possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram então Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, meu filho, te livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, o rei não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos, ordem daquele rei Nico. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário, o rei Nico, não amava Deus, tinha uma simpatia por Daniel. O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, todos os povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Não é um crente falando, é um governador, é um imperador, é um rei dizendo: o seu domínio jamais acabará. Porque o Deus de Daniel livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e do próximo rei, Ciro, o persa. É interessante que toda essa narrativa, as crianças já sabem, decora a historinha de Daniel na cova dos leões. As crianças já ouviram essas histórias, nós já ouvimos essas histórias. Mas o que eu quero hoje falar com você é a história de um homem que tinha 80 anos quando isso aconteceu. Esse homem de 80 anos estava servindo o terceiro rei, estava indo para o quarto rei que ele iria servir. Durante a vinda de Daniel para Babilônia, coloca para mim aquela tela, por favor. Daniel serviu debaixo de 4 impérios, 4 imperadores. Ele viveu debaixo do governo de homens tiranos. O primeiro, Nabucodonosor, que trouxe Judá e tirou ele da sua terra, tirou a nação de Israel, o povo de Judá e de Israel da sua terra. Nabucodonosor entrou no templo, profanou o templo, ele destruiu tudo que eles tinham, e ele então traz o povo exilado para a Babilônia por 70 anos. E vem um jovem chamado Daniel.
Ele traz primeiro os jovens mais proeminentes, mais inteligentes, que pudessem servir no seu reino, em posições de autoridade. Daniel foi tão excelente que ele conseguiu, diante dos olhos de Nabucodonosor, ser uma influência espiritual naquele governo. Depois o neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, outro tirano, Deus dá uma visão, um sonho para ele, Daniel revela esse sonho. Belsazar foi tão tirano que ele pegou as coisas do templo que eles tinham tirado de Judá, de Jerusalém, e ele toma vinho, ele profana as coisas do templo. Depois Daniel, que foi fiel a Deus no reinado de Nabucodonosor, fiel a Deus no reinado de Belsazar, agora tudo o que você leu está no tempo de Dário. Daniel agora já é um homem idoso. Daniel agora está em um momento de ter sido fiel a Deus debaixo de cada um dos governantes. E toda a fidelidade dele, que o rei Dário tinha uma alegria, Daniel era uma inspiração, Daniel tinha uma postura, Daniel era excelente. De tal forma que o rei Dário sofreu por ter que enviar Daniel para a cova dos leões. E depois a Bíblia nos diz que Daniel ainda prospera tanto debaixo de Dário, que era um rei iníquo, quanto de Ciro. E Ciro foi usado por Deus depois para levar de novo o povo para Jerusalém, reconstruir o templo. O livro de Neemias, Esdras. Fechando todo esse contexto antes de entrar na palavra, eu quero só lembrar você uma coisa. Deus continua governando no trono eterno dele, mesmo quando os governantes são iníquos. Mesmo quando o seu gerente, seu supervisor, seu chefe são pessoas difíceis. Mesmo quando eles dão decretos, mesmo quando eles tomam decisões, mesmo quando eles tomam atitudes, Deus continua governando. E se você é fiel, não importa embaixo de quem você está, não importa quem você está servindo, se você é fiel a Deus, Deus te abençoa. Os reis mudam, as ideologias mudam, os comportamentos de quem está acima de você muda, até as direções podem mudar, as leis podem mudar, mas Deus não muda. Deus continua sendo aquele que governa no trono para sempre. Irmãos, em outras palavras, seja fiel, porque quem te oprime hoje, o tempo deles passa, mas o seu não, porque você continua confiando em Deus. Então eu também quero dar uma direção para a igreja, curta e rápida. E essa prova de Daniel precisa ser a nossa prova de sermos inabaláveis na nossa fé. Não importa quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito. Nós estamos vindo de a presidência de uma esquerda, depois de um centro à direita, depois de um extremismo à direita, depois de novo à esquerda. Vem Lula, vem Dilma, vem Temer, vem Bolsonaro, volta Lula. E eu quero dizer para você uma coisa: mesmo mudando os reis, se nós somos fiéis a Deus, nós vamos prosperar debaixo de qualquer governo. Debaixo de qualquer governo. Então pare de achar que a tua esperança, a sua briga. Tem cristão que não fala do reino de Deus, mas briga com seus familiares por conta da política. Tem cristão que defende mais o rei que está sobre ele do que o rei que governa todas as coisas. Tem gente que fala mais dos acontecimentos em âmbito nacional do que os acontecimentos no âmbito espiritual. E isso, irmãos, é olhar para a terra ao invés de olhar para o céu. E Daniel disse: não importa se é Nabucodonosor, terrível, eu vou ser fiel a Deus. Deus colocou ele sobre o governo,
eu vou cumprir as ordens que eu posso cumprir, as que eu não posso, eu não vou abrir mão de continuar fiel a Deus. E pagou preço alto por isso muitas vezes. Irmãos, eu quero te dizer só uma coisa e encerro com isso. Eu conheci pessoas que foram fiéis quando o Lula foi presidente lá atrás, fiéis a Deus e puderam influenciar alguma coisa no governo. Cristãos verdadeiros que Deus colocou do lado do presidente. Eu vi gente sendo fiel quando a Dilma era presidente, gente que a gente sabe, crente de verdade. Depois, quando o Temer, eu vi crentes fiéis sendo trazidos para perto do governo e puderam influenciar de alguma forma. Quando o Bolsonaro trouxe parte da sua equipe, ele só não fez, enfim, mais coisas, porque tinha algumas pessoas aconselhando para ele não pisar mais fundo no que eu não quero dar minhas opiniões. Não estou aqui para isso, mas eu quero dizer, não se engane. Eu conheço hoje gente que é muito crente, que dá dentro do governo, sendo fiel a Deus, dizendo: Senhor, os homens vão passar, mas o Senhor permanece para sempre. Então eu quero dizer para você, se você acha que a esperança está no governo, não está, a esperança está no Deus que não muda. Então, irmãos, pare de brigar por conta de política. Seja um Daniel, seja um Daniel. E assim nós prosseguimos para essa palavra. Quando nós estamos inabaláveis diante dos ataques, quantas vezes eu e você já pensamos, se eu estou servindo a Deus, se eu estou sendo fiel a Deus, por que eu estou sendo atacado pelo inimigo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não sou perfeito, mas o meu coração está disposto a melhorar a cada dia. E depois que eu conheci a Cristo, eu estou me esforçando o máximo para me tornar um cristão verdadeiro, uma pessoa que ama a Cristo, uma pessoa que abre mão do seu passado, uma pessoa que realmente se arrepende dos seus pecados. Então, por que quanto mais eu estou tentando, mais ataque vem sobre a minha vida? E talvez a pergunta que você está fazendo para si mesmo é: por quê? Eu estou trabalhando na minha vida espiritual para me tornar cada vez mais parecido com Jesus, e de repente a minha fidelidade não está me isentando dos ataques. E eu quero dizer para você uma coisa: olhe para Daniel, 80 anos de fidelidade, isso não isentou ele de ser atacado. Muitas vezes é justamente o contrário, você se torna um alvo, porque o inimigo não vai gastar munição com quem não está no propósito de Deus. O inimigo não vai gastar seus ataques com quem se enfia nos seus próprios problemas. Algum tempo atrás, um irmão chegou para mim, disse que estava chegando na igreja, e ele disse que encontrou o diabo sentado ali na escadaria da nossa igreja, ali, terceiro andar, terceiro degrau ali. Diz que ele falou: diabo, o que você está fazendo aqui? E o diabo disse que estava chorando. Diz que o pessoal passava por ele, ele dizia: Isaí também me fez chorar essa semana. Daí ele perguntou: mas por que você está fazendo isso? Aí também me fez chorar essa semana. Diz que o irmão perguntou para ele assim: mas por que você está chorando e esse povo aí te fez chorar? Todo mundo, boa parte que está passando aqui está dizendo que te fez chorar essa semana. Diz que o diabo pegou e falou para ele assim: esse povo, eles vão inventando os problemas, vão se enfiando nos problemas deles e ficam dizendo: é coisa do diabo, é coisa do diabo. Eu não tenho culpa disso. Eu vim aqui para dizer: estou muito triste, porque assim, eles criam os problemas dele e colocam a culpa em mim. É claro que isso é uma brincadeira, você já sabe, o diabo nunca vai, ele não entra nem por aquele portão, quanto mais sentar ali na escadaria. Mas sabe, irmãos, que muitos de nós vemos, estamos sob ataque. Não, você não está sob ataque. Você entrou nesse problema. Você criou esse ambiente. Você preparou a cama que você está deitando. Isso não tem a ver com o ataque do inimigo, isso tem a ver com consequência de escolhas. E o que eu quero falar com você hoje é que todo cristão precisa ser inabalável quando está sendo atacado pelo inimigo, porque o inimigo vai atacar aqueles que decidem ser fiéis a Deus.
Os ataques espirituais, irmãos, não são sinal de que você está fazendo algo errado. Os ataques espirituais muitas vezes são a prova de que você está fazendo o que é certo. Aprenda a discernir isso. Por isso que uma pessoa que está sob ataque e ela não discerne, ela fica abalada. Mas uma pessoa que discerne isso e está sob ataque, ela permanece inabalável. Ela diz: ah, Deus, eu estou realmente fazendo a coisa certa. E Daniel é o exemplo perfeito disso. Aos 80 anos, íntegro, fiel, inabalável. Ele viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu dentro dele. Eu quero tirar alguns princípios desse texto que nós lemos aqui. Primeiro, quando nós servimos a Deus com integridade, o ataque do inimigo vai ser sobre a sua fidelidade. Irmãos, os líderes invejosos, os sátrapas, queriam destruir Daniel, mas não encontraram nele falha alguma. Daniel capítulo 6, versículo 4 diz assim, você leu, lá na parte final, dizendo assim: mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Irmãos, quando o inimigo não consegue encontrar algo errado que você está fazendo, ele vai atacar o que é certo que você está fazendo. Ele vai atacar a sua posição de ser fiel a Deus. O inimigo, quando ele não encontra algo de errado que você está fazendo para te expor, ele justamente vai atacar naquilo que você está tentando crescer. Então todo o processo da sua jornada de crescimento em Deus, você precisa perceber isso. O inimigo vai trabalhar justamente em áreas em que você está vencendo em Deus. Você decidiu andar em fidelidade. Num lugar onde tem mentira, você decidiu falar a verdade. Num lugar onde seus amigos falam palavrão, você decidiu não se moldar ao padrão deles. Só porque seus amigos acham que são descolados e estão tendo sexo com todos e da forma que eles querem, e você levanta uma bandeira da santidade. Você não negocia os seus valores. Daniel decidiu ser fiel a Deus. Daniel decidiu ser fiel quando Nabucodonosor era rei, e ele disse: todos vocês vão trazer a cultura do Deus da Babilônia para vocês. Daniel disse: eu não como das especiarias e nem da comida do rei, eu vou jejuar e eu vou comer uma outra comida. Ele toma uma decisão de manter-se fiel. Irmãos, quando nós decidimos andar com Deus, nossa empresa tem que ter uma postura diferente. Como nós lidamos com o dinheiro tem que ser diferente. Quando nós lidamos com a questão da fidelidade no casamento tem que ser diferente. Por quê? Porque nós estamos construindo uma vida inabalável. E quando o inimigo vier nos atacar, ele não vai encontrar nada que ele possa dizer: ele tem uma falha. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas quando ele te encontrar, mesmo quando você está crescendo em Deus, você está sempre diante do sangue de Jesus, que te cobre, que te protege, que te guarda. Irmãos, nós precisamos discernir esses ataques do inimigo, porque Daniel não negociou os valores para preservar a sua posição. Deus vai nos colocando em alguns lugares, e de repente a gente vai negociando. Não, agora que eu estou grande, agora que eu fui colocado numa posição de autoridade, agora que eu estou tendo influência, então com um grupo de amigos, o que eu não bebia, agora eu vou começar a beber um pouquinho de cerveja, um pouquinho de uísque. Então agora eu vou começar no social, no happy hour. Então eu vou começar agora a sair com os amigos. O que eu não falava palavrão, agora porque o grupo que eu estou falando, todos eles falam palavrão, eu vou ficar uma pessoa meio deslocada se eu não tiver a mesma linguagem deles.
Ah, todo mundo manda pornografia no grupo, então por que eu vou ser o cara esquisitão do grupo? Ah, todo mundo lida com o dinheiro desse jeito na empresa, com os impostos desse jeito. Irmãos, nós precisamos ser inabaláveis diante de qualquer situação. É por isso que Daniel, ele nos ensina aqui que ele estava numa posição que ele não iria negociar nada. Quando o decreto do rei sai, ele diz: o decreto pode vir sobre mim, mas eu vou continuar sendo fiel. E nós aprendemos uma outra lição. Quando nós confiamos em Deus com consistência, nós temos uma postura no ataque do inimigo. Irmão, ser consistente. Eu amo o que a Bíblia nos ensina, que ela diz assim, ó: e Daniel foi fazer o que ele costumava a fazer: orar 3 vezes por dia. A fé de Daniel não era ocasional, era consistente. A minha pergunta para você é: quando o ataque vem sobre a sua vida, você se desespera? Porque a primeira reação que você tem no ataque é o tipo de vida que você tem com Deus. Se quando o ataque do inimigo vem, você desespera, você grita, você chora, você não dorme, você entra num ataque de nervos, você começa a gritar na sua casa, você abandona a fé, você diz: eu não tenho mais esperança, você entra num lugar de depressão, quer dizer, você não construiu antes do ataque uma vida que te fizesse inabalável quando o ataque viesse. Tem gente que vem para Deus quando o calo aperta. Tem gente que decide vir para Deus quando o problema chega. Tem gente que vem para Deus quando você está em desespero. E eu conheço até pessoas que vêm à igreja e elas decidem ser fiéis a Deus em alguns períodos da sua vida cristã. Elas dizem: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar uma oferta desse tamanho. Senhor, se o Senhor realmente me abençoar no meu trabalho, então eu vou ser fiel no dízimo. Deus, eu vou começar a jejuar mais se o Senhor abrir e me abençoar desse jeito. Nós não podemos ter uma vida ocasional com Deus apenas, porque a consistência em Deus nos posiciona no ataque. O que é bonito é que quando o ataque veio, quando o decreto veio, Daniel foi de joelho, porque ele precisaria estar de pé contra os ataques do inimigo. Mas esse posicionamento de pé começou com os joelhos no chão. Irmãos, você já percebeu, quando você encontra uma pessoa que diante dos ataques do inimigo, ela corresponde com uma posição de fé, dizendo: Deus vai me livrar, Deus é comigo. Ela não se desespera, ela não perde a noite de sono, ela não entra numa crise. Quando a traição chega, quando a humilhação vem, quando a autoridade que está sobre ela começa então a pressionar, a menosprezar, ela se posiciona no lugar dizendo: Senhor, os homens podem me rejeitar, mas o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é quem me livra. Mas aqueles que estão de joelhos, aqueles que têm uma vida constante com Deus, não perfeita, uma vida constante com Deus, é uma pessoa que está pronta na hora do ataque. Irmãos, tem coisas que a gente vai fazendo que se torna cultura para nós. Hoje pela manhã eu estava com eu e a Naine estávamos com uma moça que estava servindo na gestão. Conhecemos ela por muitos anos, a família dela por muitos anos aqui da igreja. E eu perguntei para ela: daí, irmã, como que está o seu trabalho? Ela é uma das corretoras de imóveis bem importantes aqui da cidade. Eu falei: daí, como que está o momento de venda? Ela falou: pastor, graças a Deus está muito bem. Estou vendendo, Deus tem sido fiel, Deus é bom, mas como diz minha mãe, né, pastor? Só com jejum e oração.
Eu disse, é mesmo? Ela disse, pastor, eu estou para fazer aniversário. O pessoal da minha empresa lá disse uma coisa para mim, disse assim, você sabe que a idade que você está chegando é a idade do inferno astral. E ela disse, ela pegou aquilo, e ela chegou em casa e falou, mãe, eu senti que a gente precisa jejuar. A mãe dela disse, eu vou jejuar com você. Chamou a família decidiu jejuar. 30 dias fazendo uma refeição por dia. Até o dia do aniversário, porque ela falou, pastor, eu não vou entrar em nenhum inferno astral, eu vou entrar num favor do Senhor. E eu vou entrar num ambiente de favor do Senhor. Irmãos, tem coisas que nós aprendemos a fazer constantemente, porque até Deus usa a boca do ímpio para dizer, se prepare porque está vindo ataque. Se você ficar ligado, se você ficar atento, tem muito trabalho do inimigo através dos sátrapas, que vão se reunir dizendo, olha ele, não temos nada contra ele. Mas se atacarmos naquilo que ele tem fé, não podemos encontrar uma brecha. E foram isso que eles fizeram. Mas Daniel, ele disse, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Irmãos, tem coisas que a gente precisa continuar fazendo, o que nos protegeu até agora. E às vezes eu fico me perguntando, Deus, como o Senhor é tão bom, porque algumas pessoas eu conheço, elas realmente, elas estão numa jornada de te buscar só quando a coisa aperta, só quando a coisa tem problema, e mesmo assim o Senhor abençoa. Mas eu sempre tenho ouvido do Senhor, e Deus é tão bom, irmãos, porque sabe o que Ele faz com a gente? Ele vai nos dando oportunidades, dando favor para a gente. Quando a gente chega para Ele, faz votos e faz propósitos, e Ele responde, você sai feliz com esses votos que você fez, e Ele respondeu, mas na verdade tudo que Deus está fazendo, Ele está trabalhando em você, para que você aprenda, que se você tiver uma vida desse jeito, de fidelidade, você vai ter uma vida de vitória. Tudo que Ele nos abençoa é para nos ensinar a estar perto dEle. E é por isso que, quando você aprende a andar com Deus, mesmo no ataque, você tem uma postura. Eu olho para algumas pessoas e digo, como elas conseguem ficar firmes diante desses ataques? É porque elas têm uma vida que ninguém está vendo. Uma vida com Deus, uma vida de jejum, uma vida de consagração. Eu não contei isso nos 2 primeiros cultos. Mas eu estava umas 3 semanas, indo para o meu momento de oração, fazendo o que tinha que fazer. Indo lá para o momento de oração, orando, lendo a Bíblia. Mas eu estava um pouco distraído. Eu confesso para vocês que, assim, especialmente nas 2 últimas semanas, isso começou a se intensificar. E na última semana, antes da mensagem de semana passada, isso estava bem forte. Eu ia para um momento de oração e eu estava distraído. Eu estava respondendo mensagens enquanto estava no momento de oração. E eu percebi que eu não estava ali dentro. E daí eu saí do momento que a gente estava em jejum com os pastores. E eu fui para a minha sala. Eu dobrei meu joelho e eu comecei a chorar diante do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que tudo aquilo que a Naine falou, que nós temos de maior privilégio é ter em Deus a satisfação que nada no mundo pode nos dar. Nenhuma conquista, nada pode nos dar. Eu estava falando para Deus e eu falei, Senhor, me ajuda de novo a voltar para esse lugar que não é só fazer, não é só orar, não é só estar aqui, é ir para um lugar mais profundo na Tua presença. E eu tenho lido a minha Bíblia sempre no iPad, porque aqui eu tenho várias línguas, eu vou no grego, eu vou no hebraico, eu posso encontrar a raiz da palavra, é muito mais fácil. Mas eu estava sentado na minha mesa, eu peguei atrás uma Bíblia minha, que é uma Bíblia que foram anos eu anotando ela, eu estando com ela. Eu falei, Senhor, eu vou fazer uma coisa bem menina aqui, bem de maturidade. Eu vou abrir a Bíblia e vou pedir, fala comigo, Senhor. Eu não faço isso geralmente. Eu não condeno também quem faça. A gente tem que só tomar cuidado, porque eu conheço histórias de gente que diz assim, Senhor, fala comigo. E daí abriu, Judas foi e se enforcou. Não, Senhor, não é isso, não é isso, não é isso. Eu vou abrir de novo. Abriu e disse, vai tu e faz o mesmo, entendeu? Então,
Não dá. E Deus fala, não, Senhor, tá bom, me perdoa, me perdoa. Vai, faça depressa o que tens que fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai também. Por isso que eu digo, às vezes, não é simples assim. Mas eu estava tão puro diante de Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu vou levar uma babada do Senhor. Sabe quando você vai pronto para abrir a Bíblia e levar assim, aqueles textos lá de Jeremias, do tipo assim, raça de víboras, você precisa orar mais, você precisa ser mais, sabe aquela coisa? E eu fui pronto para levar uma babada de Deus. E eu abro a Bíblia, e eu estava aquela semana falando sobre quanto a gente precisa ganhar as nações, estava falando com os pastores quanto a gente precisa orar para Deus enviar missionários para as nações, abrir igrejas, eu estava falando sobre isso com os pastores. Mas eu não estava orando tanto quanto eu estava falando. Eu abri assim a Bíblia e veio em Mateus capítulo 28, o último versículo, dizendo, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu comecei a chorar em cima da Bíblia. Eu disse, como pode, Senhor? O Senhor está vendo que eu estou distraído. E ainda assim o Senhor dá uma palavra dentro do propósito que eu estou buscando. E daí isso me apaixonou mais por Deus. Isso me fez querer ir mais para Deus. E agora eu entendo, irmãos, por que Deus muitas vezes nos abençoa com muitas coisas. Porque na verdade Ele está querendo nos chamar atenção para uma vida inabalável. Por isso que quando a gente falha, a gente erra, a gente está meio fraco, Deus então nos atrai para esse lugar. E às vezes a gente vai achar que Deus vai dar uma bronca na gente, mas na verdade é o contrário. Deus está dizendo assim, continue, porque você precisa de ser consistente. Porque a hora que o ataque vier, você tem joelhos para dobrar. Irmãos, e consistência é desafiador. Porque a maioria dos cristãos, isso é estatístico, eles não oram. A maioria dos cristãos, eles não leem a Bíblia. Nós temos o nosso grupo de crescimento a cada 15 dias. Os irmãos têm que ler 7 capítulos da Bíblia para compartilhar no grupo de crescimento o que leram. Pasmem. Em 15 dias, quando você chega e diz, gente, então vamos compartilhar, quem conseguiu ler? Alguns dizem assim, eu não tive tempo de ler a Bíblia. 15 dias, 7 capítulos. Não abre a Bíblia. Como uma pessoa que não abre a Bíblia pode estar inabalável quando o ataque vem? Isso deveria ser a maior preocupação da igreja. Se o mundo é espiritual, se é verdade que existe um mundo espiritual, então, irmãos, tem que ter uma postura espiritual que resiste aos ataques do inimigo. E mesmo sendo fiel, mesmo estando posicionado no ataque, Daniel honrou a fidelidade de Deus, mas foi lançado na cova dos leões. O rei, com muita tristeza, porque tinha apreciação por Daniel, com muita tristeza tentou livrar Daniel da cova dos leões. Trabalhou o dia todo sendo influente, não demite, não manda embora, não fecha essa porta. E de repente, tudo aquilo, mas nada conseguiu livrar Daniel. Porque Deus naquela luta queria fazer o nome dele grande. Na nossa batalha, Deus quer fazer o nome dele grande. E quando Daniel é jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o anjo do Senhor já estava lá, fechando a boca dos leões. Antes de Daniel chegar, o anjo já estava livrando ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o ataque do inimigo vem sobre a sua vida, você vai sentir, mas você não vai cair. Por quê? Porque Deus sabe que existe um mundo espiritual e Ele já enviou anjos para trabalhar ao teu respeito. Ele não vai te impedir de ir para a cova, mas Ele vai fechar a boca do inimigo na cova. Irmãos, isso é tão poderoso, porque o rei selou com o anel, com o selo do seu anel, porque era um decreto irrevogável, e Daniel teve que passar por aquilo, até que no outro dia, pela manhã, a primeira coisa que o rei Dário fez, ele correu para a cova dos leões. Daniel, você está aí dentro, Daniel? E Daniel gritou lá de dentro, sim, meu rei, viva o rei.
o Deus que eu sirvo me livrou, encontrei favor diante dele. Eu não fiz nada de errado contra ti também, ó rei. Mas o Deus que eu sirvo preparou um anjo que antes de eu cair aqui na cova dos leões, o anjo já tinha fechado a boca dos leões, eles estavam aqui miando feito gatinhos. E a coisa mais linda é que quando Daniel sai daquela cova, a Bíblia diz: não encontrou-se em Daniel nenhum ferimento, nem sequer um arranhão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quando você se torna inabalável, posicionado na sua guerra, fiel ao Senhor, não negocia seus valores, você pode passar por batalhas, e quando termina aquela batalha, não vai ficar nenhum arranhão em você. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite? Nenhum arranhão, você vai sair das suas batalhas, dizendo: o Senhor me livrou, o Senhor me guardou. Irmãos, o rei Dário não conseguiu dormir aquela noite. Ele estava atribulado, porque é assim que acontece com uma pessoa que não tem Deus. Não se engane, aqueles que estão atacando a sua vida não têm uma noite tranquila. Daniel, dentro da cova, dormiu a noite toda. E eu quero dizer para você, no meio da sua guerra, da sua batalha, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e você vai descansar. Você vai ter uma noite de sono e você vai dizer: no outro dia, aquele que eu sirvo vai fechar a boca dos leões. Irmãos, essa é a verdade. Ser inabalável não é ser perfeito, mas é continuar construindo uma vida que lá na frente são seus filhos que vão dizer ao teu respeito: sabe como meu pai sempre dizia, é jejum e oração. Porque eles estão vendo você correr para o lugar que sustenta a sua história. Eu vejo nessa história também uma tipologia, a equipe de louvor pode subir, uma tipologia de Cristo. Semana passada, quando eu falei para vocês que o rei olhou para dentro da fornalha e disse assim: mas eu vejo 4 homens lá dentro. E o quarto era semelhante ao Filho do Homem. E eu disse para vocês que o anjo do Senhor que estava lá dentro, aquela figura lá dentro, é a tipologia de Cristo no Velho Testamento, chamado de cristofania. O livro de Daniel basicamente também é uma cristofania. Tudo que você lê em Daniel, toda a história de Daniel é uma figura de Cristo. Porque Daniel, quando ele foi acusado injustamente pelos seus pares, pelas autoridades da época, pessoas que estavam ali, gente do seu grupo de relacionamento, ele foi acusado injustamente. Você olha para Jesus, Jesus foi acusado injustamente pelos fariseus, sacerdotes, pelos judeus e pelo seu amigo. Quando você vê Daniel sendo lançado na cova dos leões, você também vê Jesus sendo lançado naquela sepultura, naquela cova. Coloca para mim a imagem. Daniel foi jogado na cova dos leões e uma pedra foi colocada em cima e o rei selou com o anel da sua autoridade. Ninguém pode revogar isso. Com Jesus, quando ele foi colocado morto dentro dessa cova, o rei também mandou colocar guardas como um selo real, porque o decreto estava dado, ele morreu. O decreto estava dado sobre Daniel, ele vai ser devorado pelos leões. O decreto estava dado sobre Jesus, ele vai ser devorado pela morte. Uma noite, quando Daniel passa ali naquela cova, ele se levanta vivo, ele acorda vivo e ele sai daquela cova vivo. Jesus, por 3 dias, foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo, e ele disse: onde está a sua força, ó morte?
Onde está o seu aguilhão, a morte? Onde está aquilo que você colocava sobre as pessoas e as feriam? Seu domínio acabou. E Jesus no terceiro dia ressuscita. E ele sai no terceiro dia, naquela pedra que o próprio anjo rolou. Porque quando as mulheres chegaram naquela manhã da ressurreição, e elas encontraram o anjo que estava também naquele lugar, o anjo olha para elas e diz para elas: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno. Ele foi crucificado e morreu. Não procure mais aqui, porque ele não está mais morto, ele vive. Ele ressuscitou. Irmãos, e a morte, Daniel mostrou que o Deus que ele servia vencia os leões. Jesus mostrou que Deus podia vencer a morte, e ele próprio vence a morte. E o que é mais lindo de toda essa história, o Deus de Daniel é anunciado e proclamado agora nas nações, porque o rei Dário disse: esse Deus é verdadeiro. E um testemunho nasce daquela cova, um testemunho nasce daquela dor, um testemunho nasce daquele ataque. E quando você está em Cristo, o nome de Deus é exaltado. E queridos, vai nascer um testemunho da sua dor, vai nascer um testemunho do seu ataque, vai nascer um testemunho dessa batalha, vai nascer um testemunho dessa guerra, vai nascer um testemunho de tudo isso que você está enfrentando. Por quê? Porque o Deus que fechou a boca dos leões e deu autoridade a Jesus sobre a morte é o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que batalha por você, é o mesmo Deus que te levanta. Por isso a tua parte não é ter uma fé ocasional, não é correr para Deus quando você precisa, mas é se manter fiel e aprender as lições. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu chegar aos meus 80, 90 anos, eu quero olhar para trás e dizer: Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Eu não fui perfeito, eu fui fiel ao Senhor. E a minha oração, irmãos, nessa série é para que você possa aprender um caminho de fidelidade ao Senhor, para que lá na frente você possa dizer: enfrentei todas as batalhas, e tudo isso está escrito como testemunho ao meu Deus. O Senhor está contigo, o Senhor é com você. Eu quero encerrar com um salmo. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem eu terei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Irmãos, eu quero te enviar para essa semana, para que você possa reconstruir uma vida de oração, de jejum, uma vida de pureza, de santidade. Guarde os seus lábios, guarde os seus pensamentos, que o Senhor possa encontrar em você fidelidade. Constrói essa vida com Deus e anda com Jesus, porque isso vai ser para você símbolo de vitória sobre cada ataque do inimigo sobre a sua vida. Posicionados no ataque, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Se coloque em pé e depois nós vamos orar juntos. Declare isso. Vamos lá, declare, declare.
Declara isso, declara. Vença as suas batalhas agora, agora, agora. Abra suas mãos. Cada um de nós precisamos responder essa palavra de uma forma. Alguns estão sob ataque porque você está procurando fazer tudo o que é certo. Alguns estão enfrentando batalhas porque se enfiaram, se envolveram, entraram em situações que estão causando consequências hoje. Eu quero orar primeiro por esse segundo grupo de pessoas que sentem que esse problema foi você que entrou nele. Eu sinto uma graça de Deus para te arrancar desse problema agora, para te arrancar dessa situação agora. E se você anda com Deus, se você decide andar com o Senhor, Ele vai conduzir você a uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que está cheia da graça de Deus. Se você é essa pessoa que você sente, eu estou batalhando, é uma batalha dura, mas fui eu que entrei nisso. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã, que assume diante do Senhor, nesse ambiente espiritual, Senhor, essas batalhas, essas guerras, esses ambientes que foram gerados por atitudes de cada um de nós, deles mesmos. Eu oro para que o Senhor, na tua provisão eterna, na sua graça abundante, arranque essas pessoas desse lugar e coloque elas em outro lugar, para que eles sejam inabaláveis. Pai, resgata, cura, transforma e traz para perto da tua presença, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você também, que está dizendo: Senhor, eu preciso do teu livramento, porque alguns ataques eu sei são do inimigo, e eu quero, Senhor, agora me posicionar nesse lugar onde o Senhor vai me livrar, aonde o Senhor vai me manter fiel, e o Senhor vai calar a boca do inimigo. Nenhum decreto sobre a minha vida vai permanecer, porque eu estou de pé diante do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora, para que eles possam, Senhor, perceber a noite que eles estão enfrentando, que o anjo do Senhor já está com eles, que o anjo do Senhor já foi liberado para a vida deles, para a empresa, para o trabalho, Senhor, para o casamento, para a família, para a enfermidade que eles estão enfrentando, Senhor, para as traições que eles estão enfrentando, para os julgamentos que eles estão enfrentando, meu Deus. Pai, eu oro para que eles percebam o anjo do Senhor trabalhando por eles, enquanto eles têm portas fechadas, aonde eles estão batalhando na área financeira, aonde eles estão com guerras, Senhor, na mente. Eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, quebra agora essa ação do inimigo e fecha a boca do leão agora. E eu declaro, Senhor, que esse espírito de morte nessa área dos meus irmãos já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e eu declaro sobre eles que eles terão um testemunho para anunciar quanto Deus é bom com eles, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Amém.